Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o Cão que Lê. E na verdade o cão teve uma ideia baseado em um comentário de alguém que se inscreveu por um vídeo antigo daqui do canal. Antigo, eu digo, ano passado. O canal só tem 1 ano e meio. E daí, deste comentário, que eu fiquei muito feliz, já vou dizer de que resenha foi, eu fiz duas outras analogias para mostrar para vocês uma lista de 13, tem até mais, mas eu acabei que eu não peguei, mas tem mais de 13. Eu apresentarei 13 contados, listados, de livros que não sou eu que estou falando, mas de pessoas que viveram tanto na União Soviética, tanto na implantação do comunismo, tanto no pós-revolução russa, tanto na Coreia do Norte, na China, em todos os países em que o comunismo foi implantado. Aqui está escancarado para quem quiser ler, para quem quiser ver, de pessoas que de fato vivenciaram. Então não é, de novo, eu vou pontuar essa questão, não é Samantha aqui no Ocidente implicando com quem é comunista. Não. São relatos de quem viveu isso na pele. A maioria aqui é de não ficção, mas tem de ficção também. Então, eu vou fazer uma playlist com esses vídeos que tem já resenha no canal na sequência, e vou mostrar também os que eu ainda farei resenha. Bom pôr muitas partes aqui, para esse vídeo não ficar longo. Como tudo começou? Tudo começou com esta resenha de Albert Camus, A Morte Feliz. Muito obrigada a você que me deixou um elogio, que falou que foi uma resenha que você gostou muito. Eu fico muito feliz com essas coisas. Eu leio todos os comentários de todo e qualquer vídeo. E é curioso para mim, né, para eu saber como que as pessoas vão ficando conhecendo o canal. E a pessoa chegou através deste livro, A Morte Feliz. Eu reassisti o vídeo, enfim, eu ainda não encontrei um enquadro aqui exatamente, mas vida que segue. Me chamou a atenção no início que eu ainda não tinha entrado na minha fase comunismo, União Soviética, e mostrar, na verdade, o lado contra, porque todo mundo fica embelezando, endeusando, idolatrando como se fosse a oitava maravilha do mundo, mas eu só vejo isso aqui no Ocidente de pessoas que sequer vivenciaram e que sequer mostram esse tipo de livro daqui, que eu já vou mostrar para vocês. E isso me deixa muito pensativa na questão desses livros serem mais difundidos, mais divulgados, para pelo menos, se você continuar pensando que esta é uma boa ideologia, mas que você saiba do que se trata e que realmente tenha respeito pelas pessoas que algumas perderam a vida, outras perderam muitos conhecidos, outras sofreram o que dificilmente se é esquecido depois na vida pelo que passaram, enfim. E aqui eu comentei, né, Camus, esse livro aqui tem poucas resenhas, eu sugiro, indico para todo mundo ler A Morte Feliz, tem resenha dele aqui sozinho. Mas no início, muita gente conhece ele pelo, perdão, O Estrangeiro, A Peste, enfim, traz resenha desses livros mais para frente. Mas esse aqui eu queria pontuar essa questão da morte feliz, o que significa tal, mas eu quis dar uma introdução. E a introdução bem rápida que eu dei à época, se você aí não assistiu, já está aqui, queira assistir, foi da briga, da treta entre o Camus e o Sartre. Sim, por discordância política. Eu ainda no vídeo ainda falei, isso nem é de agora, e esse meu vídeo já do ano passado. Mas está cada vez se acirrando mais. E aí eu falei que eu não ia entrar em teoria da conspiração de como o Camus morreu, mas ele e o Sartre eram muito amigos, depois passaram a entender de modo diferente o que era o comunismo. Camus é um anticomunista, ficou amigo do Arthur Koestler, que eu já fiz resenha aqui no canal, não está aqui porque eu não sei onde está esse meu livro, se chamava Do Zero ao Infinito, depois foi a Sétimo Selo trouxe pra gente, salvo engano agora, com Escuridão ao Meio-Dia. Eles ficaram muito, muito amigos, e o Camus e o Sartre nunca mais reataram amizade, nem quando ele morreu. O Sartre foi até o enterro, mas
e a morte dele foi bem suspeita, mas enfim, não vou entrar aqui nessas conjecturas. Então daí eu pensei, nossa, dois grandes amigos, dois grandes pensadores, independente do outro não ser do outro ser comunista e deste não ser, deixaram conteúdo importante, né, para ser lido nos dias de hoje. Enfim, então daí veio a ideia de eu fazer esse compilado, e esses livros ainda estão de fácil acesso, estavam, por isso que eu vou aproveitar o ensejo para já mostrá-los. E é isso. Bom, com delongas, mas já sei, então muito obrigado. Foi graças a esse, o pensamento de quantos amigos deixaram de ser amigos por ideologia política, enfim. Então tá aqui do Caminho à Morte Feliz. Daí disso, eu me lembrei de ter um vídeo aqui em que eu mencionei sim o Manifesto do Partido Comunista como sendo um dos 3 grandes livros, na minha sã opinião, que mudaram o mundo. Claro e evidente, eu nem citei a Bíblia, mas foi um dos livros que mais mudou o rumo da humanidade, com certeza. Mas, para mim, este livreco, que foi um panfletinho feito numa gráfica de esquina e distribuído para quem quisesse pegar, ver, enfim, que causou tudo isso que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que causou essa diferença de ideologias que existe, e mais do que isso, que causou tudo isso que eu vou mostrar agora. Então sim, um livro, qualquer livro, tem o poder de mudar ideias, e essas são as ideias que mudam o mundo. É um clichê? Super, mas é fato, porque se esse livreco de 1850 do Marx e do Engels não tivesse sido escrito, talvez isso aqui tudo não tivesse acontecido, e talvez hoje também o Brasil não estivesse tão cindido do modo como está, e Estados Unidos a mesma coisa, enfim. Então, deixa essas duas coisas à parte. Vou começar agora as indicações de livros que relatam os horrores do comunismo. Vou começar por um da Coreia do Norte, de autor Bunny, chamado A Acusação. Bunny é um nome fictício, e A Acusação é um livro que tem 7 contos reais. Ele só mudou o nome das pessoas para preservar, porque, embora se passe nos anos 90, muito provavelmente essas pessoas ainda estão vivas, até ele. O intuito com este livro era mostrar os horrores cometidos pelo regime comunista na Coreia do Norte. Aqui você vai acompanhando, é um livro que eu gostei muito. E ele queria, assim, num primeiro momento, só que o livro conseguisse sair da Coreia do Norte e migrar para a Coreia do Sul. Para nossa felicidade, não só conseguiu, e foi, você vai acompanhando aqui mais no final, quando é relatado, para quem ele passa, porque ele não saiu, tá? O Bunny, que não chama Bunny, ainda mora lá. Deve ser um senhorzinho de idade hoje em dia, mas ele foi bem lúcido nos relatos que ele trouxe, porque ele não inventou nada, ele literalmente contou histórias de pessoas reais, ele só mudou os nomes. Então, chegou até a Coreia do Sul, da Coreia do Sul ganhou o mundo, mas eu vejo pouquíssimas pessoas falando da acusação. Então, são 7 contos reais. E tristes, muito tristes. Chernobyl mora no meu coração, nos campos de concentração soviéticos. É aquele relato reto, direto. Ele é um ictiólogo, então ele é um pesquisador, então ele vai narrando de forma muito metódica, até eu diria. Não carrega a mão no sentimentalismo, mas não precisa, porque ele já está narrando as pessoas tal qual ele, que não tinham feito nada e que de repente, tão logo o regime comunista é implantado, perdem tudo, perdem a dignidade, perdem a família, vão parar em campos de concentração, não tem mais expectativa de vida. É um calhamaço que vale super a pena. Fiz resenha dele sozinho, felizmente ele conseguiu escapar, mas aqui eu já adianto, que foi assim, a minha tristeza ao final do livro. Há-se uma continuação, aspas, porque aqui a gente sabe que ele escapou tal, mas na hora do ufa, como é que foi, que aqui a gente acompanha tudo, como foi os campos de concentração, como ele foi parar da prisão para lá, enfim, tem tudo, muito bem detalhado. Mas foi a esposa dele, e não tem tradução ainda aqui no Brasil, quem escreveu como que eles fugiram, como que eles foram se encontrar, enfim.
daria até uma ficção muito bonita, se não fosse tão triste por ter sido real. Então, se você quer saber, sem a mão pesada, mas de como começou passo a passo, literalmente, o passo a passo de plano quinquenal, depois não dá certo, este é o livro. Chernovin, excelente, União Soviética. Depois eu li do Bunin, Dias Malditos, que daí sim é um diário escrito entre 1918 e 1919, reto e direto, ele separa por datas, ele vai escrevendo e vai salvando esses textos, porque muito foi se perdido, tinha mais coisas que ele acabou perdendo, enfim, nas saídas dele de Moscou para Odessa, se não me engano agora, e depois quando ele conseguiu o exílio na França, isso foi o que ele conseguiu salvar. É muito triste, tristérrimo, porque você vai acompanhando dia a dia a degradação de um país que ele gostava muito. Enfim, tá aqui. União Soviética. O livro mais pesado que eu li este ano, quem viu esta resenha sabe como eu fiquei, isso aqui eu nem tirei os post-its. O Fenômeno Piteste, deste romeno, que relata os horrores de uma prisão na Romênia que aprisionava aqueles que eram contra o regime comunista. Só que aqui, além de tudo, e diferente dos campos de concentração, aqui era uma prisão de reeducação para a pessoa passar a gostar do comunismo. E aqui sofre as piores atrocidades. Eu até cheguei a passar num sebo e comprar algum livro, 2 livros, né, alguns, do Makarenko, que escreveu o Poema Pedagógico. Eu confesso, eu nunca tinha lido nada, mas ele que foi o pioneiro da educação, a nova educação soviética, por assim dizer. Aqui é um show de horrores, é um banho de sangue, são relatos reais do que aconteciam. Então, né, a gente tem a Romênia, a Rússia antes de se tornar, né, tudo a União Soviética, Coreia do Norte. Muito, muito, muito difícil. E aqui são relatos reais. E esses escritos, eles valem muito, porque muito foi se proibido. Até estou olhando isso aqui, mas não trouxe, não está aqui a pilha, não peguei o Lasca dos Azubre, mostrei também por dia desses, que é da Carambaia também. Lasca dos Azubre também relata de modo autoficcional o que acontecia quando o comunismo foi implantado. Do Arthur Koestler, que eu mencionei no início do vídeo, também ele coloca bem de modo claro, né, os bolcheviques versus os mencheviques, o exército branco, o exército vermelho, e como que se deu o expurgo stalinista, basicamente isso. Aqui a gente já tem uma distopia, Kalocaína, Karin Boy, sueca, mas ela estava morando na Alemanha, fazendo psicanálise, e ela era uma comunista que se decepcionou demais quando ela foi, ela chegou até a conhecer Trotsky e tudo mais, mas quando ela chega na União Soviética e vê que aquilo não é nada do que o manifesto do Partido Comunista tinha pregado, né? A questão da igualdade nunca é mesmo, e ao mesmo tempo ela estava assim cindida, porque o oposto do comunismo, eu já disse e reitero, não é o fascismo, o nazismo, longe disso. E aí ela estava vendo o avanço do Hitler e do outro lado estava decepcionada com o que ela acreditava. Enfim, isso aqui para mim foi um livro de despedida dela, e ela tira a própria vida em 1941. O personagem tem a mesma idade dela, então para mim é uma autoficção distópica, sim, até porque aqui o Estado controla os teus pensamentos. Tem um que eu ainda não li, então não tem resenha aqui no canal, mas é Sobreviver ao Gulag Chinês. É uma história contada sobre o viés de uma mulher na sua luta pela liberdade. Quando eu ler, eu trarei mais detalhes deste livro, mas que não deve fugir ao estilo do Chernovin, nem ao estilo do Bunin, porque é tudo a mesma coisa, né? E essas pessoas, só pelo fato de terem sobrevivido a este regime macabro, merecem nosso respeito e nosso conhecimento. Até porque, se você aí do lado é comunista,
Que nem eu mostrei aqui, mostrei outro dia também a ideologia alemã e tem o livro do Marx. Eu não tenho questão, as pessoas falam, mas Samantha, você não é de esquerda e tem livro de esquerda? Claro que sim. Como que eu vou poder me embasar e ter dados e fatos e entender o que este pessoal que sofreu por culpa de uma ideologia, se eu não contrapor, né, se eu não contrapuser as duas partes, os dois lados, como que os dois lados pensam? Eu não sou radical no sentido, nunca fui de, não, eu só vou ler de direita porque eu não sou de esquerda, ou não quero nem... Não, tem gente que às vezes entra aqui no comentário quando nem entende o título e coloca, mas espera, dê uma chance, assista ao vídeo, entenda aquilo que eu estou tentando colocar. Eu não quero nos cindir mais. Eu quero que nós possamos juntos entender o que é certo, o que é errado, o que funciona e o que não funciona. Meu canal, alguém também já disse, é bacana porque traz esses livros diferentes. Sim, mas ele dá pouco alcance. Então eu já peço, se você está gostando do vídeo até que deixa um like, deixa um comentário, porque isso ajuda o algoritmo a espalhar um pouco mais, porque ele espalha menos cada vez que eu abordo esses temas. E penso eu que quem vive do canal evita talvez trazer estes vídeos, quem tem canal grande, porque é cortado ou não é monetizado, enfim, ou é entregue para menos pessoas, ou daí as pessoas se desinscrevem, enfim, seja lá o motivo seja, mas como eu não tenho esses impeditivos, eu faço questão de trazer. Bom, a gente indo para uma distopia muito bonitinha, ainda daria para pegar outras, tá? Mas eu quis pegar umas que saltaram os olhos e que eu li de fato esse ano. Ayn Rand, Cântico é uma ode à liberdade. Então aqui é um livro um pouco diferenciado, porque se é falado no nós, então tal qual no nós do Zamiatin, aqui a gente tem o nós, ele tem que falar nós, cada pessoa tem que falar no plural, não existe singularidades, particularidades, afinal de contas o comunismo não é a igualdade, o todos, o nós. E aí aqui a gente vai acompanhando esse protagonista numa jornada em busca do eu. Então é um cântico ao eu. Na verdade é isso. É um livrinho curto, você lê rapidinho, tem essa, não dificuldade, mas essa questão diferente no... Ele está falando só dele, mas no plural é estranho pra gente, mas logo passa e fica uma super, super lição. Agora, meu favorito do ano, quem tá aqui desde o começo deste ano, eu tô falando deste, tô fazendo campanha, não ganho R$1 da Aves Raras, nem de ninguém daqui, mas Cenas de um Futuro Socialista, uma distopia sobre a Alemanha escrita em 1890, tá aqui em formato de história, distópica, só que não tanto, porque o autor conseguiu trazer como se fosse aspas para os dias de hoje, como se tivesse, eba, agora ganhou, vamos trocar bandeira, vamos hastear e agora como que irá funcionar. Então é um livrinho muito curto, 120 páginas, com uma diagramação enorme, super espaços, em que a gente vai acompanhando esse narrador se decepcionando a cada dia que passa. Vai tentando passar pano até que a vida dele, da família dele, se acaba assim, eles têm vontade de chacoalhar ele. E daí se você, sei lá, se tiver alguém fora da Terra que nunca ouviu falar comunismo, socialismo, capitalismo, nada disso, der um livro desse, vai se chocando com não é possível que isso foi acontecendo, que isso está acontecendo, o narrador não está percebendo, não, ele não está percebendo, vai angustiando a gente. O Eugene Richter, ele foi um político aqui, ele foi um político, ele usou direitos da economia, acho que eu cheguei a falar lá. E ele foi um crítico da social-democracia. E eu tenho para mim que ele quis colocar num modo fácil de história para a pessoa ler e entender. Nossa, então é isso que vai acontecer? Não dá para ser mais claro que isso, sem aspas, ofender ninguém, citar ninguém. E a gente está falando de 1890, já passou 1990. Quem nasceu em 1990 está fazendo 34 anos esse ano. Então, tem 134 anos mais da época que esse livro foi escrito, que foi logo depois que ele leu o Manifesto do Partido Comunista, né? Foi meio que concomitante. Então tem muita coisa aqui. Uma resenha que bombou dentro aqui dos meus vídeos, tem quase 300 pessoas que assistiram, O Comunista Exposto. Quem escreveu foi o professor Sconsen, que aqui foi um guia manual para o FBI, para a CIA, para poder
começar a entender o que se passava na União Soviética até então, em que havia-se poucas histórias, poucos relatos, as coisas que estavam longe de chegar aqui para o Ocidente, e que era né, fazia-se necessário um mínimo estudo para poder entender do que se passava, do que se tratava, quem eram os comunistas, o que como pensavam, qual a ideologia, enfim. Então ele fez este primeiro grande manual que ficou durante muito tempo restrito só à CIA e ao FBI, e depois, com o passar dos anos, completou 60 anos, essa aqui foi uma edição especial, e aí veio a público, para o grande público, nós todos. Tem aqui um clássico também, Solzhenitsyn. Ele foi tanto do exército quanto prisioneiro, arquipélago Gulag, aqui tal qual Chernovin, tal qual Buni, mas mais Chernovin, que os campos de concentração soviéticos já estavam instaurados e funcionando a pleno vapor. Ele que chegou a ser general do exército. É assim, né? Enquanto está funcionando para o partido, você está lá. Depois de um certo tempo, não. E aqui ele relata casos reais também. Fica até na primeira parte, acho que eu só nem mencionei para vocês, para quem não leu, porque eu tomo por premissa que todo mundo leu este, porque é um clássico já da literatura da União Soviética. Demorou para chegar, ele é dividido por várias partes. Eu mostrei esse livro aqui nas edições da Carambaia, mas eu gosto muito da terceira parte, ó, Os Campos de Trabalho e Extermínio. E aí ele vai colocando tudo o que acontece enquanto prisioneiro. E no início, ele deixa aqui bem para nós. Aqui, ó, esta edição de Arquipélago Gulag foi traduzida do original russo, lançada em Moscou em 2010. Trata-se de uma versão condensada dos 3 volumes originalmente publicados em 1974. Aqui no YouTube, em 1976, tem o próprio Solzhenitsyn falando em russo com tradução, com uma tradução simultânea em inglês e legenda em português. É ótimo, nunca consegui colocar o link. É uma palestra de 50 minutos em que ele fala o porquê ele é contra o comunismo, já que ele vivenciou o regime comunista. Então, se você não quiser ler este calhamaço, assista essa palestra de 1 hora. Ele explica todos os pontos e faz críticas aos Estados Unidos também, tá? Não passa incólume, não. Enfim, aí aqui ele só cita, que eu trago a resenha deste livro em especial, mas que nem os nomes são modificados e que são os relatos do que aconteceu nesses campos de concentração. Então eu fico, né, me perguntando sempre, quer ser comunista? Tá, mas dê uma chance para um livro deste, para quem viveu estes horrores, essas atrocidades e relatou e colheu relatos de outras pessoas também. Então não é possível que alguém que hoje tenha 20 e poucos, 30 anos, fique endeusando uma teoria que na prática não funcionou e que a gente tem relatos que ficaram, esse do Solzhenitsyn, por exemplo, só chegou depois da perestroika e da glasnost, que foi um momento em que tanto a economia no fim da União Soviética, a economia da Rússia estava sendo, né, reorganizada e as questões culturais também. E aí, por isso, muitos livros que ficaram proibidos nos porões lá de Stalin, né, e até nesse período de desestalinização também da União Soviética, esses livros puderam vir à tona, né? Então tem isso também. Dele, eu vou fazer essa resenha aqui, que eu achei esse livro num sebo, Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. É do próprio Solzhenitsyn, mas aqui é um livrinho bem curto, que é de sebo mesmo, edições que você já nem acha mais, não tem aqui no YouTube. Eu procurei, acho que encontrei dois ou 3 canais que fizeram resenha, mas com uma edição ainda portuguesa. Esse aqui está em português nosso, do Brasil, mas, né, que não são reeditados, não são relançados, não são jogados aí na grande mídia. E aí é de se perguntar, de se questionar isso tudo que eu venho falando, né? Enfim, se aqui são relatos no melhor estilo não ficção, aqui é um relato ficcionado de um dia na vida deste prisioneiro, que não foge ao que aconteceu aqui. Mas talvez numa versão mais... Vou falar uma historinha
que fique mais palatável. Foi essa impressão que eu tive. Bom, aí tem dois que eu ainda não li, eu mostrei algum tempo atrás, mas para você que é novo aqui no canal, Jovem Heróis da União Soviética, uma história de reencontro e um ajuste de contas. Aqui a gente tem o autor, Alex Halberstadt, nasceu na Rússia, mas cresceu nos Estados Unidos. Escritor e jornalista, decide viajar para a enigmática terra de seus pais, onde décadas de totalitarismo soviético moldaram 3 gerações de sua família. Enquanto revisita locais que marcaram suas vidas, ele discute o que chama de transmissão intergeracional de medo, sofrimento e raiva, e percebe algo mais. As nações, assim como as pessoas, carregam traumas que penetram no âmago mais profundo de seus cidadãos. Ao enfrentar o passado, o autor repassa sua história familiar e reconta, sob um ponto de vista particular, os anos mais agudos do stalinismo, com seus segredos, repressões e mortes. Jovens Heróis da União Soviética é um relato comovente sobre a frágil fronteira entre a história e a biografia. Me chamou a atenção, faz parte dessa temática que eu estou lendo todo, então é um livro que eu quero muito ler. E por último, Terror e Democracia nos tempos de Stalin, a dinâmica social da repressão. Este é o livro e se trata do Terror e Democracia nos tempos de Stalin. É o primeiro estudo abrangente da participação popular no Grande Terror, um período em que milhões de pessoas foram presas, interrogadas, fuziladas e enviadas para campos de trabalho. O livro direciona a atenção, usualmente focada nos principais dirigentes do partido, para os mecanismos pelos quais a repressão engolfou a sociedade soviética. Nos sindicatos e nas fábricas, a repressão foi acompanhada por uma campanha em massa pela democracia. Os dirigentes do partido estimularam os operários a criticar e remover funcionários corruptos e negligentes. Operários, supervisores, membros locais do partido e dirigentes sindicais adotaram as palavras de ordem de repressão e as usaram, muitas vezes uns contra os outros, para transferir a culpa por problemas técnicos da produção e para promover agendas pessoais. A repressão rapidamente se tornou um fenômeno de massas, não apenas no número de vítimas que causou, mas também no número de perpetradores que gerou, usando novas fontes de arquivo antissecretas. Terror e Democracia nos tempos de Stalin nos leva aos sindicatos e às fábricas para observar como as pessoas comuns passaram por estágios definidos em direção à loucura e à autodestruição. Então é sobre isso que se trata. É um livro que eu quero ler muito também. Então, é dividido por... O sumário é dividido rumo a uma história social do terror, a crise social da industrialização, do assassinato à conspiração em massa, mobilizando o apoio das massas para a repressão, a campanha pela democracia sindical, vítimas e perpetradores, rituais de repressão nas fábricas e a conclusão. Então tá aqui, 1, 2, 3, esses não tem resenha. Tem resenha. Cenas de Futuro Socialista, Cântico, ainda não tem. Já tem. Este aqui, Haja Estômago, é curtinho, mas o livro mais pesado que eu já li na vida. Do Bunin tem esses aqui. Bunin também foi o primeiro autor russo a ganhar um prêmio Nobel de Literatura em 1933. Tem uma foto dele no livro de contos que eu estou lendo, ao lado do Schrödinger, do gato de Schrödinger, ganhou no mesmo ano, e do... Gente, esqueci, então não vou falar besteira, mas foi ele que ganhou. Foi entendido como... Eu fiz aqui o Amor de Mitya, que é dele em prosa, a primeira prosa dele escrita no exílio. Ele coloca também de forma assim muito clara para a gente
a questão do... Enfim, este Nobel foi meio que entendido como não vamos dar a Gorky, que era um expoente da literatura da União Soviética, era um queridinho de Stalin. Depois passaram a não se dar bem, de novo, né, as tretas literárias, então não está bem, e Mayakovsky não desce para o Bunin de jeito nenhum. Dele tem resenha aqui, também Tchernavin, a acusação tem resenha, e aí eu encerro como eu comecei, né, este livrinho que causou tudo isso. E tal qual o Bunin e Mayakovsky ele nunca gostou, mas aí ele e Gorky também, enfim, acabou a amizade entre Camus e Sartre. De novo, um livrinho muda um mundo. Este panfleto mudou demais. Esta foi minha base de corte. Não gosto, acho execrável este livro. Por 1000 pontos, me questiono a pessoa que lê e acha maravilhoso. Se fosse a época, eu até, como muitos aqui, não necessariamente estão nesses livros, mas muitos até pensaram, né, vai que dá certo, vai que dê, por isso até se alistaram os exércitos, daí decidiram seguir Lenin enfim, vai que, mas depois de 1800, depois da Revolução Russa, vai em 1917, quando a gente já pega logo o Bunin em 18 e 19, e hoje a gente já passou de 2018, né, 2019, já foi há 105 anos, né, a gente já está já quase virando 2025, aí não cabe mais. Para mim é muito lógico. Enfim, fica aí para você que é comunista, mas provavelmente não vai estar aqui no vídeo, mas no sentido de deixa eu me repensar. A autorreflexão é muito importante. E para você que é de direita, ter livros e saber mais da história, para também não ficar só, porque é comunista, comunista. Tá, o que significa ser comunista? A premissa é boa? Não vou falar que não, né? Quem leu se entusiasmou com isso aqui, ou se entusiasmou, mas funcionou? Não. E aí aqui a gente nem está mencionando Venezuela de agora, a gente nem está mencionando Cuba de agora, quer dizer, tantos outros lugares, né, gente? Então, tem assim, 13 bons livros aqui que já dá para se dar um pontapé inicial. Não vou falar qual foi meu favorito, porque todos esses que sobreviveram aos horrores, né, merecem ser lidos e vou repetir aqui de novo. Tem todo o meu respeito. E é isso, gente. Mais um vídeo de lista. Muito obrigado a todos que veem vídeos aleatórios, porque aí sei lá como que vai chegando, eu fico muito feliz. Muito obrigado a todos que estão aqui inscritos no canal. Como eu disse, é um canal ainda pequeno, jovem, 1 ano e meio, mas eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo. Enfim, quero trazer as novas resenhas como eu prometi. Aqui do Bruno, inclusive, que eu tô lendo os contos dele. Vai ter uma playlist, já tem, aqui é o Amor de Mitya e Os Dias Malditos. Trarei os contos em breve. Gente, é isso. Muito obrigada por você estar aqui. Diga aí nos comentários o que você está achando do canal, desse tipo de vídeo, se você gosta, se não, qual desses aqui você conhecia ou ficou conhecendo agora, se você sabia dessas tretas literárias também. Mas é isso, gente. Não vou me alongar muito, não. É um videozinho para ser de menos de 35 minutos. Obrigada a todos que estão aqui novamente. Boas leituras e até os próximos vídeos do canal. O Cão que Lê.